A graça e a paz para os amados irmãos. Vamos estudar hoje, nesse momento, nessa noite, né? Vamos estudar sobre Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 7, a carta à igreja em Éfeso. Vamos dar uma lida nessa carta e vamos ver o que ela nos diz. No sistema de algumas religiões, algumas crenças, traz a crença de que as 7 cartas são 7 eras da igreja, mas isso não bate com a verdade da palavra de Deus, né? São 7 cartas, são 7 igrejas que havia na Ásia, e foi escrito por João no Apocalipse, que foi dito que ele escrevesse essas cartas e enviasse às 7 igrejas que estavam ali na Ásia. E assim o fez. João escreveu cada uma das cartas e nós vamos estudar elas. Inicialmente vamos começar com essa primeira carta, a carta aqui, que é a carta à igreja de Éfeso. Vamos ler e vamos ver o que nós podemos tirar, aprender acerca do que foi dito, do que foi falado nesta carta para aquela igreja. Amém? Vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo de 1 ao 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Veja que ele tem na sua mão 7 estrelas, ele tem o domínio, né? E que ele anda entre os 7 candelabros, quer dizer, ele está em todas essas igrejas. Os candelabros são as igrejas. As estrelas são os dirigentes daquelas igrejas que Paulo viajava, abria as igrejas e colocava presbíteros, bispos ali para dirigirem as igrejas. E quando essas cartas eram escritas, tanto por Paulo quanto por João, como por algum apóstolo ou alguma pessoa, bispo, essa carta era enviada para o anjo, quer dizer, para o líder, para o pastor daquela igreja. Não é um anjo, um ser celestial, um anjo que estava em cada igreja ali. Não, mas eram pessoas que estavam ali. Segundo a crença religiosa de algumas seitas aí, diz que ela significava 7 eras, que havia 7 mensageiros, e Paulo foi o mensageiro essa era dessa igreja de Éfeso. Mas isso não é verdade. Aí Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e um tal de William Branham, sendo o Elias, o 7º mensageiro. Mas a gente sabe que Apocalipse 10:7, o 7º mensageiro, o 7º anjo a tocar sua trombeta, foi o apóstolo Paulo, onde foi revelado os segredos e os mistérios de Deus. Isso está escrito em Efésios capítulo 3, versículo de 1 ao 9. Os mistérios que estavam guardados, escondidos, foi revelado a Paulo, e Paulo revelou à igreja. Mas não é esse o nosso assunto. Vamos voltar para a carta de Éfeso. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que põem à prova os que dizem serem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Você deixou, né? Você abandonou, você deixou. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Remover uma igreja inteira, hein? Remover é demais. Mas há uma coisa a seu favor.
Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também aborreço. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, nós podemos ver aí na leitura dessa carta, né, o que Deus fala de prol e de contra o que estava acontecendo naquela igreja, naquele momento em que o Senhor estava gostando de algumas coisas e outras não, lá naquela primeira era. Então, na segunda metade do primeiro século, Éfeso tinha uma população de cerca de 250 mil pessoas. Ela foi a maior e mais importante cidade da província romana na Ásia. Também ela tinha um culto dedicado a Artemis, quer dizer Diana, né? O seu templo, que é o templo da deusa Diana, em Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E Éfeso era uma cidade famosa no mundo antigo, com uma igreja igualmente também famosa. Éfeso foi a cidade onde Paulo ministrou por 3 anos. O apóstolo Paulo, né? A gente pode ver em Atos capítulo 19, versículo 1, que ele estava ali, ele encontrou alguns apóstolos ali, alguns discípulos. Atos capítulo 10, Atos capítulo 20, versículo 31. Foi a cidade onde Priscila e Áquila, né, o casal, com Apolo, eles estavam ministrando. Atos capítulo 18, versículo 24 ao 28. Era a cidade também onde Timóteo, né, ele ministrava, o filho, o rapaz de Paulo. E de acordo com as fontes e consistentes tradições históricas da igreja, diz que o próprio apóstolo João, de Pátimo, da ilha de Pátimo, que estava preso, João, o apóstolo, ele foi bispo, foi pastor também lá na cidade de Éfeso. Então a cidade de Éfeso abrangeu dentro do cristianismo lá no início, no primeiro século, foi de uma importância muito grande, muito tremenda, e ali passou homens de Deus, apóstolos, João, Paulo, Timóteo, Priscila, Áquila, esses grandes pregadores, né? Então a gente vê que o anjo que fala aqui, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, isso nos traz uma ideia, para algumas pessoas acreditam que era um ser celestial, um anjo realmente que tomava conta ali, guardava, ficava olhando o funcionamento da igreja em Éfeso para falar alguma coisa ou revelar, mas na verdade não era, não era. A carta não foi escrita apenas para o representante. Ele, como era o pastor, então escreve, e ele queria receber e ler essa carta para a igreja. Então a carta não foi escrita para o anjo, mas sim para todos os que faziam parte ali daquela igreja. Então, as 7 estrelas que nós vemos aqui, no versículo 2, né? É o 2 ou 3? Vamos voltar? Aqui, ainda no versículo 1, as 7 estrelas na sua mão, né? As 7 estrelas que estão nas suas mãos, são os mensageiros, os representantes daquelas 7 igrejas. O bispo, né, o pastor, o presbítero, o ancião que ficava ali, tomava conta daquela igreja. Ele aqui é representado, falado como sendo o anjo, o mensageiro, a pessoa para ali, para aquele lugar. Ele tem na sua mão essas estrelas, o que significa que ele tem nas suas mãos, o que ele significa? Que ele controla essas estrelas, ele controla esses pastores, esses bispos, esses anciões, esse líder é controlado por ele. E também os 7 candeeiros, que eram portáteis de ouro, né? E tinham mechas, tinham pequenas lâmpadas de óleo nelas, as mechazinhas 7 delas.
Cada candelabro representava uma igreja da qual brilhava a luz da vida. Em toda a Escritura, o 7 está enumerado, né, a numeração da perfeição de Deus. Portanto, esses 7 candelabros aqui, os 7 candelabros de ouro, eles são representativos de toda a igreja. Então, aqui no versículo 2 e o 3, a gente conta dizendo: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Conheça as tuas obras, o teu trabalho árduo e a sua perseverança, né, ou paciência. Né? Então, Jesus Cristo permite que as pessoas saibam que aqui nessa palavra, Jesus está dando a entender para eles e dizendo: olha, eu conheço, eu sei, eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que está acontecendo com a sua igreja. Isso não é um mistério para ele. Pode haver erros, corrupções, maldade, operação da carne, do desejo, invejas, orgulho. Pode haver maldades, né? Tudo isso pode acontecer ocultamente dentro de uma igreja. Pode acontecer dentro da igreja, né? Mas nada disso está oculto a Jesus. Por isso que ele está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras, teu trabalho árduo e a tua paciência. Essas 3 coisas que estavam ali, ele está dizendo: eu conheço. Então Deus conhece o que está acontecendo na sua igreja. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe o que está acontecendo ao redor, na sua casa. Deus sabe todas as coisas. Nada lhe é oculto. Né? Então, então a gente pode entender que ele sabe todas as coisas. Ele também sabe o que a igreja está fazendo de certo e de errado. Eles trabalharam arduamente para o Senhor e eles tinham perseverança e paciência. Então, Jesus disse aqui no 3: vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Então, Jesus estava com isso elogiando, fazendo um elogio aos crentes de Éfeso, por testar e por também expor, né, os que estavam ali se dizendo serem apóstolos. Então, Jesus elogiou os crentes de Éfeso por testar e expor os falsos apóstolos. Infelizmente, aqueles que testam desta forma hoje são frequentemente acusados de tocar no ungido do Senhor. Quer dizer, o que o pastor diz é lei, não pode ser contradizido. Se alguém contradizer, ele já diz logo: você está tocando no ungido do pastor, você está falando mal do pastor, você está indo de encontro ao pastor, né? Como se ele fosse o ungido. O pastor é o ungido e a congregação não é ungida. E os irmãos não é ungidos, os membros não são ungidos. Quem é ungido é o pastor e os outros não são. Então, isso é mentira, isso é impossível. Deus não trata mais desse jeito. Deus não trata desta forma mais. Todos são ungidos pelo mesmo Espírito. O Espírito que está no pastor é o mesmo que está no porteiro, na irmã que varre a igreja, no irmão que toca lá na guitarra, no teclado, o irmão mais simples, o mais humilde, tem o mesmo Espírito que tem do pastor e é dado na mesma unção. Se você notar no livro de Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 31, Paulo adverte aos bispos, a esse líder, a esse anjo, ele adverte a cada um deles sobre aqueles que viriam e tentariam desviar eles da fé. Os efésios levaram esse tipo de aviso muito a sério. Por isso que eles começaram a testar os
começaram a testar os que se diziam judeus, os que se diziam apóstolos, né? E não eram. Então isso foi bom para eles, mostrou uma espinha dorsal da verdade. E bom seria, né, que algumas dessas igrejas que existem hoje, desta era, eles tivessem um pouco dessa sagrada decisão sobre elas. Pois hoje em dia, se um homem for inteligente, ele pode pregar uma mentira mais vil que possa encontrar, a mais perversa, a mais carnal, e ele pode ali pregar na igreja e fazer com que algumas pessoas caiam, como tem acontecido, né? As pessoas pegam pão e um kisuke de tangue e dizem que é o corpo e o sangue de Jesus. E eles pegam esses líderes e dão para as pessoas, e as pessoas caem nesse conto, caem nesse negócio, e vai todo dia, primeiro de cada mês, vai cear e vai anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Você pode anunciar a morte de quem está vivo e não morre mais, porque Jesus não morre mais. Como é que você vai anunciar? Fazer isso em memória de mim. A gente faz em memória de quem está morto, não de quem está vivo. Então, esses homens, eles pegam essas mentiras. Romanos capítulo 1 diz que eles mudaram a verdade de Deus em mentiras. Eles têm essa habilidade, né? O sistema tem essa habilidade para fazer isso, e mudaram. Transformaram um gafanhoto num devorador, num demônio devorador. Tem essa habilidade para fazer isso. Transformar um ladrão num diabo. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Não, o diabo vem matar. Eles mudam a verdade de Deus. Não é diabo, é um ladrão. Não é devorador, diabo devorador. É um gafanhoto. Malaquias 3 não é. É um gafanhoto. Joel capítulo 1 diz isso. É um gafanhoto. O devorador. Era um gafanhoto que devorava as plantações. Dízimo não é dinheiro. Dízimo é alimento. Era alimento. Não era dinheiro. Hoje eles cobram, eles taxam, né, os membros da igreja, cada um que quiser sentar num banquinho daquele, que quiser tomar uma água fria, cada um que quiser estar no ar-condicionado, quem quiser estar ali dentro, tem que pagar uma taxa todo mês, 10%, para poder participar dessas coisas. Para que ele possa ter seu jatinho de 50 milhões, suas fazendas cheias de gado, sócio de banqueiro, né, ter uma vida muito regalada, né, e abastada, enquanto o povo, as viúvas, necessitados, os órfãos, estão aí. Quantos eu não encontro nos ônibus, nas encruzilhadas, nas madrugadas à noite, quando eu vou trabalhar, rodar aplicativo, eu encontro muitos deles com papelão lá, estou com fome, e muitos deles dão versículo, leem a Bíblia, falam, são crentes de muitas seitas aí. Poderia citar o nome de cada uma delas, mas não convém, não é o que nós queremos dizer. Bom, então um homem pode pegar essas doutrinas, esses ensinamentos, essas mentiras, e fazer isso que está acontecendo aí, matando as pessoas, trazendo preceitos da lei, revivendo eles no meio do povo e matando as pessoas, né? É isso que está acontecendo, dentre muitas outras coisas mais. Então, nós encontramos aqui no versículo 4, que apesar de tudo de bom na igreja de Éfeso que havia também algo de errado, né? Olha, contra vocês, porém, tenho isto, que vocês abandonaram, partiram, perderam o seu primeiro amor. Eles já tiveram um amor que não tem mais. Mas eles têm um amor que não tem mais. Quantas pessoas, né, no início da sua fé, no início da sua caminhada, animado, alegre, não falta um trabalho, vai à igreja, louva, canta, é dinâmico, abundante, sempre constante, mas de uma hora para outra, de repente, se torna aquele velho crente
as coisas de Deus passam a ser chata, as coisas de Deus passam a ser monótonas, já não é mais como era antes, já não tem mais aquela alegria, já não tem mais aquele fervor, e simplesmente esfria ou fica morno, fica lá no cantinho, não vai mais, começa a trocar o trabalho por passeios, por banhos, por praias, por diversão, por jogos de videogame, e começam a trocar o trabalho ali, o se reunir como igreja de Cristo, começa a se trocar, o louvor passa para ser cantadas músicas aí que sem nenhum futuro, umas músicas sem sentido, né? E simplesmente vai se afastando, e daqui a pouco está frio, caído, cabisbaixo, precisando de renovo. Em graça, meus amados, em graça, quem está na verdadeira graça, isso não acontece. Por quê? Porque ele anda sempre no Espírito. E em Espírito, você jamais vai cumprir qualquer desejo que seja da carne. Então a distinção entre sair e perder é muito importante. Algo pode ser perdido por acidente, mas sair é um ato deliberado, embora possa não acontecer de repente. Da mesma forma, quando perdemos algo, não sabemos onde encontrá-lo, mas quando deixamos algo em algum lugar, a gente sabe como encontrar eles, né? Então a gente, no versículo 5, tem uma coisa tremenda. O mandamento de Jesus aos crentes em Éfeso é triplo. Olha, lembre-se de onde caíste, arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, eu virei a vocês e tirarei do seu candelabro do lugar. Olha, é triplo. Lembre-se, arrependam-se e façam. Pratiquem, voltem para aquelas obras que vocês fizeram no princípio. Então, quando o filho pródigo estava no chiqueiro lá entre os porcos, o primeiro passo para a sua restauração foi ele se lembrar como era a sua vida na casa do seu pai. Vamos dar uma olhada, né? Lucas capítulo 15. (17) ao 19. Olha aqui, isso é a passagem do filho pródigo. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, este é sempre o primeiro passo para um retorno, para uma reconciliação com Deus, para o local onde nós devemos estar e nunca sair, ao lado de Deus. Então ele se lembrou, se recordou, ele se lembrou como que era a vida dele lá com o pai. Então todo filho de Deus teve uma vida com o pai. Cada um de nós tivemos uma vida com o pai. Então, é esta vida que nós queremos. Através da reconciliação que Jesus fez na cruz, nos colocou em Deus. Ali, o jambuzeiro bravo foi enxertado ali na videira e passou a produzir fruto, passou a ficar frondosa. Então, este é o passo que nós devemos dar. Você que está frio, você que está aí magoado, machucado, a religião machuca, eu sei que machuca, a religião, essas seitas, esses açapãos são cruéis, eles matam você mesmo, eles destroem completamente a sua vida, a sua alma. Quantos não estão em casa hoje? Quantos não estão ofendidos? Quantos não estão aí cabisbaixos?
como derrotados por causa da religião, né? Por causa desses lobos vorazes, cruéis, que Paulo disse que se levantaria no meio da igreja. Então, Jesus lhes disse em termos inequívocos o que acontecerá se eles deixarem de responder. Do contrário, irei até vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar, a menos que se arrependam. Né? Deixa eu voltar aqui. Apocalipse, capítulo 2. Você foi 2? Não, capítulo 3, né? Deixa eu ver. É o capítulo 2 mesmo. Apocalipse 2. Vamos botar no 4. Lembre-se de onde caísse, arrepende e pratica as primeiras obras. E arrepende. Então, esses são os 3 passos. A advertência que Deus deu foi essa. Se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a praticar, então virei e tirarei o candelabro do seu lugar. A igreja seria removida. Tiraria, destruiria, acabaria com aquilo tudo. Era assim que era. Era assim, dessa forma que Deus estava falando. A advertência de Cristo, que Cristo viria rapidamente e removeria o seu candelabro do lugar, dificilmente pode se referir a uma segunda vinda. Não tem nada a ver com a segunda vinda de Jesus, como muitas pessoas acreditam, pregam. Não é. Ele estava falando da total extinção da igreja naquele local. Exatamente ali. Hoje, ali na Turquia, né, que a igreja de Éfeso ficava ali naquele local, na Turquia, ali era onde era a igreja de Éfeso, não está mais. Lá prevalece o Islã, né, os árabes, eles que têm uma religião muito forte, muito férrea. Então, e aquilo foi estabelecido por Paulo quando evangelizou ali em Atos capítulo 19, versículo 10. Então, quão diferente poderia ter sido a história se naquela região essa igreja ela permanecesse, né? Tudo iria ser maravilhosamente bem. Então, pelo menos a fidelidade e a verdade doutrinária continuou por algum tempo naquele lugar. No 2º século, Inácio, o bispo de Antioquia, ela elogiou até esta igreja por sua lealdade à verdade, que efetivamente impediu qualquer seita falsa de ser ouvida entre os seus membros. Então, a gente observa como a remoção do candelabro de uma congregação pode ser aplicada. Quando o seu candelabro foi removido, eles podem continuar como uma organização, mas não mais como uma verdadeira igreja. Quem se lembra de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, quando a arca do Senhor foi tomada, e quando chegou a notícia para Eli, e ali ele disse, Icabode. Quer dizer, foi-se a glória de Israel. Foi-se, não tem mais. Então, quando o candelabro é removido, a glória foi removida. Então, por isso que essas igrejas estão frias, por isso que essas igrejas são covis, tem mais cães gulosos, ladrões, roubando o povo, roubando as pessoas, são abarrotadas de igrejas, as pessoas em busca de cura, de libertação, em busca de solução para o seu filho, solução para o marido, solução para a mulher, querendo casa, carro, empresas quebradas. Quantas pessoas enchem essas igrejas atrás de todas essas coisas e ninguém atrás de Cristo, ninguém atrás da eternidade, ninguém atrás de se reconciliar com Deus e viver e lutar acima de tudo e acima de todas as coisas. Olha o que disse Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, o gado seja arrebatado, as ovelhas, não haja mais pasto nos currais,
Eu vou me alegrar no Senhor, não importa como esteja. Não importa como esteja. Eliseu, um profeta com porção dobrada do Espírito, morreu doente. Paulo, com um espinho na carne, pediu a Deus para que fosse removido, e ele disse: a minha graça te basta. A Moisés, Deus disse: eu fiz o surdo. Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Eu que fiz essas coisas. Então, tudo é isso aí, feito por Deus, e é desta forma que é. Então, a remoção do candelabro indica isso. Remover a igreja, remover a glória. Se não remover a igreja, destruir ela por completa, então retiraria a glória dela. É isso que Deus tem feito, tem retirado a glória dessas igrejas. E a graça de Deus, ela tem glória, ela é cheia de glória. Não tem como remover a glória da graça. Então, se alguma vez alguma dessas igrejas teve a glória de Deus, Deus remove. Removeu por quê? Porque deixou a prática do primeiro amor, deixou a prática da palavra, deixou a prática da verdade da palavra de Deus, e começou a ensinar mentiras. E começou a dizer que tem um diabo atrás das pessoas, que um ser que se rebelou lá no céu, quando não existe. Isso é fábula, isso é conto, não há nada disso nas Escrituras provando que existe um ser chamado diabo, tentador e rebelado contra Deus. Quem se rebelou contra Deus não foi um anjo, não foi um lá no céu. Quem se rebelou, mentiu, traiu, é o pai da mentira, homicida, foi Adão. Ele é que fez essas coisas, tudo isso. No capítulo 6 de Gênesis, Deus não se arrependeu de ter feito um anjo e ele se transformou em Satanás. Deus não se arrependeu de ter feito um Satanás, um diabo, um ser, um inimigo espiritual de Deus. Não existe um espiritual de Deus. O que existe é uma carne que é contrária, que é o diabo, que é a nossa carne, que é opositora a Deus. A guerra não é de espírito contra espírito, a guerra é de carne contra espírito. Paulo diz isso em Romanos 7. A nossa luta não é carne com carne ou espírito com espírito, é carne com espírito. Deus se arrependeu em Gênesis de ter feito o homem. Ele disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Como poderia se arrepender de ter feito o homem? Se ele fez primeiro os anjos e eles se rebelaram. Deus teria que dizer que se arrependido de ter feito Satanás, porque Satanás foi quem veio e causou toda a desgraça na terra, o mal, e no jardim do Éden perverteu tudo. Então Deus deveria se arrepender de ter feito este anjo que causou tudo isso. Mas ele disse: não, eu me arrependi de ter feito o homem, porque o homem é que é o causador de toda mal, desgraça, mentira, opressão e tudo quanto é de ruim, de mal, é o homem, o praticador, o praticante, e de onde vem toda a maldade, é do coração humano. E concluir, o versículo 6 diz que ele elogiou os crentes de Éfeso por odiar as obras de Nicolaítas, que Jesus também odiava. Então, a gente podemos acrescentar como comentário, a gente pode dizer que esse Nicolau, né, que era um discípulo, né, do herege gnóstico chamado Cerinto, e que o ensino dele é comparado, no versículo 15, com o de Balaão, que defendeu a licença pecaminosa nas práticas idólatras e imorais sexuais. É apontado que o significado ele é derivado pela raiz que compõe a sua palavra, Nicolau, Nicolaitas. Quer dizer, Nicolau, que significa, o seu nome Nicolau, esse nome Nicolau significa conquistar os leigos. Então foi isso que ele fez naquela primeira era isso que eles estavam fazendo lá na igreja de Éfeso, conquistando os leigos, querendo trazer uma nova doutrina, um novo ensino, levando ele para as práticas da idolatria e da imoralidade sexual. Então, eles eram contra essa doutrina, esse ensino. A igreja resistiu a essas coisas, e a Bíblia diz que há uma coisa ao seu favor. Há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam as práticas de Nicolaitas, assim como também eu odeio. Então está aí a palavra da primeira era, da primeira igreja, né, da primeira carta à igreja de Éfeso. Está aí a sua interpretação, muito simples.
e aplicaram naqueles dias. E nas nossas vidas a gente vê, a gente entende que essa carta foi direcionada à igreja de Éfeso e o seu líder, que era talvez um bispo, ou um ancião, ou um presbítero consagrado ali, que era o pastor, o líder, e aquela carta foi direcionada para a igreja, não apenas para o anjo, mas para a igreja. E traz todas essas advertências, todos esses apoios, toda essa palavra de Deus, e também coisas que havia ao favor, né, a favor dessa igreja. Então, leia, medite, se tiver alguma coisa a mais, comenta aí embaixo. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, coloca aí embaixo e a gente pode debater, pode conversar. Fique à vontade, curta, comente, participe. Em nome de Jesus Cristo. A graça e a paz para cada um de vocês. De nós, né? Todos nós.